Oi, galerinha da Geração Cast. Hoje estou aqui com a Lori. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui também com a nossa PEC do Convívio, Jucimara. Tudo bem, Jucimara? Tudo bem, Pietro? Tudo bem, Lori? Oi. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui. E Jucimara, para começar logo de cara, o que é o Convívio? O Conviva é um programa que foi criado, Pietro, para trabalhar a convivência das pessoas no ambiente escolar. Não somente com os alunos, né, como os adultos também. Nós temos a equipe escolar, né, que é os professores, funcionários, direção, funcionários terceirizados em alguma escola. Então ele foi criado para ajudar essa convivência escolar. O que seria exatamente? Resolver conflitos na escola de todo tipo, de verbal ao físico, né? Como o nosso tema de hoje, que é o bullying, né? Que entra como um conflito, né? Então, o Conviva, ele está presente para estar resolvendo todo esse tipo de conflito. Nós temos um aplicativo, que chama aplicativo Conviva. Tudo que acontece na escola, todos esses tipos de conflito, a gestão, ela tem que estar registrando essa ocorrência nesse aplicativo. Com isso, eu consigo acompanhar tudo que acontece nas escolas e ajudar a escola a resolver, né, fazer ações de acolhimento. A gente faz os encaminhamentos para onde é necessário, psicólogo, rede protetiva, saúde. E no caso, foi criado recentemente também, dentro do programa Conviva, psicólogos da educação. O que seria isso? Como eles viram a necessidade dentro das escolas de ter um apoio, um acolhimento de um psicólogo, eles introduziram no programa Conviva esses psicólogos. Inicialmente foi online, após pandemia. Nós tínhamos o acolhimento dos psicólogos online. A gente fazia o registro dos alunos que precisavam na escola e o psicólogo entrava num agendamento, num dia, né, combinado com a escola, para fazer o atendimento desses alunos ou do adulto que estaria necessitando daquele atendimento. Hoje, né, foi criado esse ano o atendimento presencial, né, que foi muito válido, que agora a gente tem o psicólogo nas escolas. Infelizmente, ainda a gente não tem uma demanda assim grande de psicólogos, né, para atender todos os conflitos que a gente tem, mas a gente consegue fazer um agendamento de emergência. Então, se tem uma emergência em alguma escola, ele vai atender primeiro aquela escola. Se não, ele vai fazer acolhimento de todas as escolas uma vez por semana. O programa, né, o Psicólogos na Educação, ele tem um foco principal, é o acolhimento em grupo. Então a gente vai conversar na escola, levantar os temas que aquela escola necessita naquele momento a ser discutido, né, de prevenção, prevenir, e o psicólogo vai fazer o trabalho dele em cima desse tema. Por exemplo, bullying. Na minha escola, eu tenho muito casos de bullying, então a psicóloga ela vai levantar todo o material com esse tema e vai fazer um trabalho em grupo nessa escola. Tanto faz, assim, pode ser, dependendo do que a escola necessita, sala por sala, ou no pátio para a escola toda, ou é só o ensino fundamental que está necessitando daquele tema naquele momento. Então isso é tudo um acordo que é feito com a escola, com a gestão da escola. E está sendo assim muito válido, a gente está conseguindo muitos resultados positivos com esses trabalhos dos psicólogos. No momento, a gente tem 3 na nossa diretoria de ensino. Nossa diretoria de ensino atende 29 escolas. Então, nós temos 2 psicólogos que atendem 10 escolas e 1 fica com 9 escolas. Eles fazem um agendamento semanal, eles têm que atender 30 horas dividindo por essas escolas. Então, dá mais ou menos umas 3 horas para cada escola na semana. E estamos colhendo frutos muito positivos. Que bom, é uma boa iniciativa já. E o que seria, Jucimara, o bullying em si? Então, o bullying, como a gente fala, né? O que é o bullying, né? O que significa a expressão bullying? É uma expressão inglesa,
né? Que significa oprimir, maltratar, intimidar. Então a própria palavra já nos traz o significado ruim, né? Que é esse ato que é praticado, né? Não só na escola, como numa sociedade em geral. E que pode, né? às vezes, dependendo dele, levar até o suicídio, né? Isso. No momento a gente vai estar falando no ambiente escolar, né? Que é o nosso foco aqui. Então, o que acontece? Sim, Pedro, a nossa preocupação é essa. Às vezes, a pessoa que está sofrendo bullying, ela se cala, né? E aí vai até, né, levar a um suicídio. Então, é muito sério, né? A gente fala assim que o bullying não é legal. E a gente tem que usar aquela palavrinha, né? Empatia. O que é empatia? Empatia. Respeito ao próximo. A gente se colocar no lugar do outro, né? Então, o bullying, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Se eu estou fazendo isso pro meu amigo, é legal? Se estivesse fazendo comigo? Né? A gente coloca essa pergunta no ar, né, Pedro? E se fosse comigo? Seria legal o que eu estou fazendo? Então a gente tem que, quem está praticando bullying, a gente tem que fazer essa pergunta para a pessoa. E se fosse com você? Né? A gente também tem que pensar o que leva o autor do bullying a praticar também, que sempre tem alguma coisinha por Então, o que a gente fala? Essa pessoa que está praticando bullying, a gente tem que também estar preocupado com ela. Não só quem está sofrendo o bullying. Por quê? A gente tem que ver o histórico de vivência dessa pessoa. Como ela foi orientada? Como é a convivência dela com os pais em casa? Como ela foi criada com os irmãos? Ou com os primos, no caso, se não tiver irmão. Né? Como ela foi colocada dentro da sociedade? Né? O que os pais colocam para ela sobre respeito ao próximo, que foi a palavra que você usou, Lauren. O que ela sabe sobre respeito ao próximo? Por isso que a gente tem que fazer o acolhimento dos dois lados. Né? A gente tem que sempre ouvir o lado de quem está também praticando, né? E quem está sofrendo bullying, não só quem está sofrendo. Porque o que leva essa pessoa a estar fazendo bullying com outro amigo? Então, né? E o que você, assim, você que trabalha no convívio, você é PEC do convívio, o que você vê, assim, nas escolas, muitas das vezes, a consequência do bullying nas escolas e talvez para o mundo afora? Então, tem vários casos. Depende do perfil da pessoa que está sofrendo bullying. Nós temos alunos muitos apáticos, quietos, né, que não tem coragem de expor, que guarda pra si, né? Que guarda pra si, que é muito perigoso, né, que a gente sabe que pode até chegar ao suicídio, como o Pietro disse. E a gente tem que ficar muito atento. Por isso que a gente tem em todas as escolas um responsável do Conviva na escola. Não só eu na diretoria de ensino, que sou o PEC, como em todas as escolas a gente tem um vice-diretor que é responsável pelo Conviva, que é responsável pela convivência escolar dentro da escola, na unidade escolar onde ele trabalha, né, onde ele exerce a função dele. Então, eu, juntamente com esse responsável da escola, a gente vai estar desenvolvendo ações, né, e acolhimento dessa pessoa, para a gente saber realmente o que está acontecendo. E no caso, assim, qual seria a pior forma de bullying? Para você, na sua opinião, a forma de agressão verbal, você agredir a pessoa verbalmente ou você agredi-la fisicamente? Na nossa concepção, Pietro, não tem uma pior. Por quê? Depende como está sendo realizada, com o perfil da pessoa que está sofrendo, como a gente disse. Talvez, para uma pessoa que está ali sofrendo um bullying, mas a pessoa está, vamos dizer assim, psicologicamente, ela está um pouquinho mais madura, um pouquinho mais fortalecida, porque tem uma família por trás que está orientando, ela tem uma criação, né, em cima de estar assim, se protegendo de uma pessoa que pode estar praticando bullying com ela. Então não tem o ruim, o mais ruim, né, um mais grave, porque depende de como está acontecendo, com quem está acontecendo, porque talvez você vai ser agredido fisicamente, mas você vai conseguir resolver isso numa boa, você vai enfrentar isso, você vai levar isso para a direção, você vai conseguir se defender. Talvez é uma agressão só verbal,
é um bullying verbal, mas aquela pessoa que está recebendo, ela não está psicologicamente preparada para aquilo. Aí o que acontece? Só uma verbal pode ser, né, um objeto que basta tudo. Entendeu? Então é isso, não tem pior ou melhor, né? É não praticar o bullying. Eu não vou fazer com o outro que eu não quero para mim. Uhum. E quais tipos de comportamento são considerados bullying? Qualquer tipo de comportamento que você tire a outra pessoa da zona dela de conforto. Né? Se eu não estou gostando do que você está falando para mim, já está me tirando do conforto, né? Eu já vou estar dando um início ao bullying. Né? A gente fala assim que não é um bullying concretizado, mas já é um início. Por isso que essas pessoas da escola têm que sempre ficar atentos. Né? Começou alguma ação, né? Algum conflito de convivência que a gente está pensando que já pode levar a um bullying, né? Que é fazer várias vezes, né? E tá ali oprimindo, maltratando aquela pessoa, a gente já tem que agir. Né? A gente já não pode deixar continuar. A gente já tem que fazer esse acolhimento. O que é o acolhimento? Eu chamar esses alunos, conversar com eles, ver o porquê que está acontecendo aquilo. Porque muitas vezes, sabe, Lore, eu na escola, assim, presenciei, a gente chamar o aluno que a gente está percebendo que ele está sofrendo bullying e ele chegar na nossa sala e falar assim, não, ele só está brincando comigo, ele não está fazendo bullying comigo. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Uma vez você aceita que está brincando, a segunda vez você está brincando, aí ele vai começar a brincar perto de outros amigos. Então isso não é brincadeira, isso não é legal. Tá? Então a gente tem que sempre ficar atentos para ver e chamar esses alunos, acolher esses alunos e resolver essa situação. E Ju, como que as escolas podem agir para poder evitar esse tipo de acontecimento? Então, a gente pede para as escolas ficarem atentas, como eu estou dizendo a você, né? Sempre estar atenta, né? Quando está vendo alguma coisa acontecer diferente com esses alunos, nunca deixar passar, falar, eu vou deixar porque foi só uma coisinha, amanhã eu resolvo. Não, sempre acolher, né? Sempre chamar esses alunos e desenvolver campanhas de conscientização. Né, o que é o bullying de verdade, né? Aí a gente fala assim, que dentro da escola, né, que é o nosso ambiente aqui que a gente está falando, a gente tem que desenvolver ações desde o pequeno, que a gente tem aqui desde os anos iniciais, né, que aqui na nossa escola a gente tem os 3 ciclos, né, tem escolas que é separado, então aqui a gente já tem essa, né, essa vantagem de estar podendo trabalhar já desde o 2º aninho. Então a gente vai trabalhar através de palestras diferentes, né, ao público, pode fazer desenhos, né, e que leva ao bullying, que pode ser um bullying, e até o ensino médio, né, que já são adolescentes, que a gente pode desenvolver outras atividades, como essa que a gente está fazendo aqui, um bate-papo falando o que é o bullying, né, e as consequências. E a gente está falando bastante do bullying, mas aí eu queria perguntar até uma curiosidade até minha. O que é o cyberbullying? Então, o cyberbullying é tudo que nós falamos do bullying, mas quando a gente usa tecnologia, né, as redes sociais, né? Então a gente pode ser, o cyberbullying pode estar acontecendo por qualquer rede social que a gente tenha, o Instagram, o Facebook, né? Ou até mesmo por grupo de WhatsApp, né? Então, ao invés da pessoa estar aqui, por exemplo, fisicamente, pessoalmente, tá te ofendendo, eu posso mandar uma mensagem no seu celular te ofendendo, né? Vou estar te intimidando ou vou estar te maltratando, falando uma palavra que você não gosta por a rede social ou até mesmo pelo seu celular. Então, cyberbullying é quando a gente fala que é mais pelas redes, né? Pela tecnologia. Um bullying digital. Isso, um bullying digital. E aconteceu muito, começou assim, a gente teve que começar a desenvolver muitas atividades na escola pós-pandemia. Por quê? Porque como na pandemia a gente se relacionava até com nossos amigos através das redes sociais, quando voltou da pandemia, isso refletiu na escola. Sim, a gente começou a atender alguns alunos com essas dúvidas, esses anseios. Fulano, dona Jucimara, tá falando, né, ficou falando comigo, falando coisas que eu não gosto pelo celular, eu tenho até printado as telas. Então a gente teve que trabalhar a época de 2022
quando a gente voltou pós-pandemia, teve muito casos de a gente resolver cyberbullying. Tem muito assim, eu acho que é muito importante, às vezes, quando a criança chega da escola, né? Às vezes o pai e a mãe tá trabalhando, não tem tempo, mas eu acho que muitas das vezes é legal, às vezes o pai pergunta, filho, como foi seu dia na escola, o que aconteceu? Porque talvez numa dessas a criança desabafe e o pai possa tomar uma atitude, né? O que você acharia disso? Isso é essencial, né? A nossa família, em tudo que a gente faz, né? Quando criança, até adolescência, até a gente ter, né? Saber resolver e nos defender, né? Dos atos das pessoas, a orientação familiar, ela é essencial, Pietro. A gente usa o nome no Conviva, no nosso programa, de escuta ativa. Então a gente tem a escutativa pelos psicólogos, a gente tem escutativa na escola com a equipe gestora, esse responsável da gestão do Conviva tem que desenvolver a escutativa na escola, professores podem desenvolver a escutativa. O que é uma escutativa? Realmente eu estar aqui atento ao que você está me falando. Não você chegar e querer contar para mim como você está colocando, chegar em casa e contar para os pais, o pai está ali, a mãe está ou assistindo televisão, ou fazendo janta, fazendo uma outra função, uma outra atividade em casa, e não dá real importância do que você está falando. A escutativa não, a escutativa você vai falar assim, mãe, eu queria contar para você o que aconteceu hoje na escola. Eu vou sentar como mãe e realmente olhar para você e escutar o que você está dizendo. Isso é uma escutativa. Tá? A gente se dedicar a ouvir aquela pessoa, o que ela está dizendo. Isso é uma escutativa. Que tem uma importância muito grande. Geralmente, as pessoas não têm mais tempo, né, Pietro? Sim. Né, Laura? Eles correm muito, né? Todo mundo tem os afazeres. Sim. Então, às vezes, chego em casa, na escola, o professor já não quis me ouvir. Na direção, também estava ocupado com um monte de documento, não puderam me ouvir. Chego em casa, meu pai e minha mãe também não podem me ouvir. Isso até é ruim para criança, né? Então a situação vai ficando complicada. complicada. E aí fica até uma questão, qual é a responsabilidade dos pais em ajudar a prevenir esse tipo de acontecimento? Então, dos pais, como a gente está dizendo, né, que acho que é uma continuação da sua pergunta, sim, né, Pietro? Sim, exatamente. A da Lore, a gente coloca assim, os pais, o que eles têm que fazer? Orientar seus filhos, sempre, de tudo, né, do que a sociedade nos traz, de coisas boas coisas ruins. Então, o papel dos pais é essencial dos dois lados, tanto no que pode estar praticando bullying, do que não está praticando bullying. Um exemplo, eu sou chamada na escola ou recebi uma ligação que o meu filho falou alguma coisa para o outro aluno, que não foi legal. O que eu vou fazer é meu filho chegar em casa, conversar com ele, orientar, filho, isso que você fez não foi legal. Isso ofendeu, machucou o seu colega. Então, você não pode tá fazendo esse tipo de coisa. Porque se fosse você que estivesse sofrendo, eu também ia na escola e ia estar, né, perguntando. Então, a gente tem que o pai tem que estar orientando dos dois lados, né? Te fortalecendo se alguém falar alguma coisa para você, assim, deixar você sempre preparado que você não é aquilo que a outra pessoa está falando, porque se você tem a autoestima, né, boa, o seu pai e sua mãe orienta você, a hora que alguém fala alguma coisa para você, às vezes você não vai se ofender tanto. Por quê? Sim. Você sabe o seu real papel ali, você está orientada para aquilo, né? Então, a orientação dos pais é importante dos dois lados. Para quem está praticando ou para quem vai sofrer o bullying. Porque né? às vezes de quem está praticando, às vezes o pai não fala nada, alguém não fala nada, isso pode até ir piorando. Ele nunca vai parar, a forma né, de agressão dele, que pode sair até de uma agressão verbal para uma agressão física. E aí Isso. quando chega no ponto da agressão física, começa a ficar um pouco mais complicado. Isso. E quem é o adulto que é responsável por ele? Os pais. Sim. Então, a escola conversou. Aí chega em casa, o pai conversou. Ele não vai mais praticar o bullying, né? Agora, se eu chego na escola, eu como mãe, fico do lado do meu filho que está praticando bullying, será que eu vou estar orientando ele corretamente? O que eu vou estar fazendo?
incentivando ele a praticar mais bullying, Uhum. né? Então os pais, eles têm que ficar atentos sempre às atitudes do seu filho. Que é muito importante para a convivência escolar e para mudar, talvez, porque daqui Não vão só sair escolar profissionais. também, né? É, Tanto é. em casa. Em Porque casa. a gente está discutindo o ambiente escolar, que os pais são responsáveis por você, né? Na escola também, né? Do seu comportamento na escola. Mas o que a gente aprende para levar para a escola, a gente aprende depois para viver em sociedade. vida. Né? A hora que vocês saírem do terceiro do ensino médio, se vocês forem criados em cima de uma orientação correta, vocês nunca vão ser um adulto praticante de bullying ou qualquer outro conflito que possa acontecer. E saber o que fazer na situação, por exemplo, às vezes você é mãe, você é pai, você já passou por isso, às vezes você já sabe, tipo, filho, como foi seu dia, você conversa com ele, você sabe quais atitudes tomar, e com isso vai melhorando cada vez mais o nosso ambiente para depois melhorar o mundo. Eu sempre acredito assim. fiz como mãe, né, que agora eu posso falar como mãe, né, falamos bastante eu como professor, como mãe sempre fiz essa orientação que você está dizendo, sempre conversei, se chegasse com alguma coisa que não era dela dentro da bolsa de estojo, eu queria saber a procedência, então eu sempre estava atenta a tudo, sempre, todo o comportamento dela, nunca fui chamada na escola, mas a gente sempre escuta um professor falar, um amigo falar, né, de como é a índole da pessoa, né, graças a Deus eu nunca tive problema de preconceito de nenhum tipo, ela sempre foi amiga de todos, né, independente da religião, da cor ou da opção sexual, eu nunca tive problema com a minha filha, mas sempre orientei muito, eu acho que isso é o caminho para os pais, a orientação para os seus filhos. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês já sofreram bullying? Já. Vocês podem me contar, a Lauren primeiro? Não precisa contar quem foi a pessoa, só mais ou menos como foi o bullying. Que eu era pequenininha, eu sempre fui muito pequena, assim, magrinha. Aí o pessoal chegava em mim e ficava, nossa, você parece mosquito da dengue, ficava lá e gritava e zoava. Na minha época, Lauren, era Olivia Palito. Vocês chegaram a conhecer o desenho do Popeye? Não. Tinha a Olivia Palito no desenho do Popeye. Então ela era muito magrela. E assim, Eu já vi. magrela, com os bração, com as pernonas. Então a gente que era magra, eu não fui muito chamada de Olivia Palito porque eu não era muito alta. Mas sempre as meninas muito alta e magra, né? Que seria, vamos dizer assim, o estilo para ser modelo, né? Mas eram chamadas de Olivia Palito, né? Que muitos consideram o corpo padrão. Sim, atualmente. corpo padrão. Então, antigamente era. Agora, na sua época, você já está dizendo que já era mosquito da dengue. Mas isso não te abalou, não fez você mudar aí o seu... É que meu pai e minha mãe veio resolver aqui, né? Eles conversou, aí o pessoal que tava Conversou fazendo, com você em casa também, conversou, né? o diretor veio falar comigo também. Foi aí resolvido já o conflito. Resolveu. Foi feito um acolhimento. É Foi. isso que é um acolhimento que a gente estava conversando. E o Pietro? Desde do segundo ano, do primeiro ano pra cá, do primário, eu sempre tenho uma altura inferior à dos meus amigos, sou mais baixo. E às vezes aí eles começaram a me zoar lá no primário, que eu era baixinho, tá? E no primeiro, nos momentos eu não gostava, eu falava que eu não estava gostando, mas eles continuavam. Ao longo do tempo, eu fui tratando aquilo como uma brincadeira. Hoje eu aprendi a conviver com ele, mas naquela época eu não gostava daquilo, porque... Te incomodava, né? Sim, daquilo me incomodava. Naquela época eu tinha 6 anos, mas me incomodava. Aí ao longo do tempo eu fui tratando como uma brincadeira. Aí hoje a gente até brinca, eu e eles tratam Então uma esse boa. incomodar que a gente não pode deixar passar. Sim. Porque você, graças a Deus, foi orientado, teve uma escutativa, seus Sim. pais te orientam. Sim. Não ficou assim, não foi para um caso mais sério, mais grave, né? Não ocasionou mais gravidade aí no Eu que até você sofreu. comentava. Mas em outros casos a gente já teria que cortar, porque a gente não saberia como isso ia proceder para frente. Eu até comentava com meus pais tudo isso, mas eles sempre falaram que
isso sempre existiu, que sempre foi assim. Isso me confortava, Sim. E ao longo do tempo eu fui percebendo, meu pai e minha mãe foram me contando histórias da época deles, isso foi me deixando mais confortável, mais tranquilo. E hoje eu considero a brincadeira deles comigo uma brincadeira normal, entre amigos, não é mais um bullying pra mim, entendeu? Mas naquela época pra mim era. E meu pai e minha mãe me apoiavam sempre, me orientava, assim como você está falando da escutativa. Meus pais sempre perguntavam, me perguntam até hoje, como foi seu dia, o que aconteceu, como você foi nas provas. E isso ajuda, né, manter um bom ambiente. E eu acho que é isso. E Jucimara, uma pergunta. E quando os pais não ligam para isso, por exemplo, se eu estou sofrendo bullying, minha mãe não ligou, qual que é o que tem que fazer? Então, a escola, né, vamos falar aqui no ambiente escolar, Sim. no caso, né, que eu respondo pelo convívio nas escolas, né, e a gente tem o responsável pela escola. O que o gestor da escola tem que fazer? O gestor, né, ou a vice-diretora ou o vice-diretor que é responsável pelo convívio. Acionou a família, os responsáveis, isso continuou, a escola está vendo que está ficando sério, aí a gente vai ter que optar e já encaminhar para outros órgãos, como o conselho tutelar, né? Aí vai ser tomada outras atitudes, tá? Então aí já vai sair ali do ambiente da escola, não está conseguindo resolver, os pais não estão orientando, a gente está chamando os pais nem estão vindo mais na escola, então a escola já tem os procedimentos a ser tomados para outras instâncias. Tá? E é daí que surgem os maiores problemas, quando os pais principalmente não dão atenção, porque a criança vai se resguardando, e aí pode muitas vezes levar a depressão, que leva ao suicídio, que para mim é uma das piores consequências. E então por isso que é muito importante os pais terem essa escutativa, que nem você disse. Isso. E é assim, vocês que são do Grêmio, vocês é uma associação na escola, né, a equipe gremista, muito importante para estar ajudando nesses conflitos na escola. Vocês, assim, são peças essenciais. Por quê? Às vezes, esse aluno que você está falando, Pietro, citando, ele não tem coragem de chegar até a direção. Mas vocês, como estão entre eles, no meio deles, às vezes vocês ouvem falar. Ou até ele, ou até outro aluno falar. O Joãozinho está chamando o fulano de tal coisa. Ele não está gostando. Aí o Pietro ouviu, ele é do Grêmio. Lógico que ele não vai lá resolver o caso. Mas a gente, adiante. Né, como tem os direitos humanos, que faz parte da equipe de vocês, equipe gremistas, que vai estar fazendo esse acolhimento desse aluno, a equipe gremista, né, de direitos humanos, mas vai estar levando a um adulto da escola. Quem é o adulto responsável aqui? No momento, a dona Lívia e posteriormente a dona Maiara, quando ela voltar. Então vocês vão levar esse caso aos superiores, mas é muito importante vocês também estarem atentos a essas atitudes, tá? Porque vocês podem também estar prevenindo, tá bom? Muitos casos a não, né, continuar. Para até melhorar o nosso ambiente escolar, a gente que está no meio deles, às vezes, eles até se sentem confortáveis, às vezes até desabafar com a gente, aí a gente passa adiante, e isso pode melhorar o ambiente escolar e melhora, sim, realmente. Eu acho que a gente precisa realmente disso, uma boa convivência entre a gente. Isso, exatamente. E você, Jucimara, que recado você quer deixar para os nossos telespectadores? Como eu vou frisar novamente, que a gente conversou bastante, que bullying não é legal. A gente pode usar essa frase sempre. Bullying não é legal. Porque vocês sempre usam esse slogan, né? Tal coisa é legal. E o bullying não é legal. E é só não começar. Eu não vou praticar bullying, é só não começar. Porque o bullying pode ter tanto consequências interiores como exteriores, no caso da agressão então física. A gente usa isso. É só não começar. E o que eu não quero pra mim, eu não quero pro outro. Eu não faço para pro o outro. próximo. Eu acho que o recado é esse. E agradeço muito o convite. Nós que agradecemos. Pode contar para outros temas. Né? A gente vai estar sempre presente aí contribuindo com vocês. Pode deixar, bom saber disso. Então é isso, pessoal. Obrigado por estarem conosco até aqui. E a gente vai encerrando por aqui. Agradecer mais uma vez, Jucimara. E é isso, pessoal. Tchau!